Olá, tudo bem? Hoje na nossa aula nós vamos utilizar o material Aprender Sempre, volume 2 das páginas 18 e 19, ok? Nós vamos trabalhar o tema das inadequações textuais. E o que vem ser isso? Inadequações textuais. É não adequado, impróprio, inconveniente. Inadequação é algo que não está de acordo, não está combinando. É um texto que não está assim legal naquele tipo de situação, naquilo que você quer passar para o outro. Talvez não tenha ficado claro, faltou alguma coisa, não ficou de uma forma bonita ou compreensiva, tá bom? Então é algo que não combina, que não está no seu lugar correto, tá bom? É a mesma coisa de você estar na praia de terno, então é algo que é inadequado, não combina. Talvez o texto até dê para entender algo, mas não ficou um texto claro, objetivo, tá? E de acordo com aquele contexto, ok? São construções textuais inadequadas na situação proposta. Aqui nesse exercício da página 18, você vai identificar o defeito que ocorre em cada um dos seguintes enunciados. Letrinha A. As pesquisas sobre clonagem estão indo de vento em popa. Vocês viram que nesse enunciado ele tem uma inadequação. Ele está claro, dá para entender o texto, mas tem algo aqui que deixou o texto bem xoxinho. Vamos ver o que é que deixou o texto um pouco xoxinho? É o lugar comum. Onde está o lugar comum? Quando falou vento em polpa. O que é isso? É um chavão ou clichê e é uma expressão desgastada pelo excessivo uso. Isso é uma expressão que todo mundo fala, todo mundo usa. Ela demonstra o quê? Uma enorme falta de criatividade e vocabulário. Se você está fazendo um texto e você coloca no lugar dessa palavra outra expressão mais criativa vindo das suas próprias ideias, você tem a certeza que esse seu texto vai ficar mais fluente e vai chamar atenção e se destacar entre os demais. Agora vamos na letrinha B. Após o pouso do foguete na base espacial, os tripulantes desceram na nave sucessivamente, um após o outro, para receber as homenagens. Esse textinho também está claro. Só que está alguma coisa que está estranha e está demais. Vocês perceberam? Olha aqui, sucessivamente. E depois um após o outro? Duas coisas, duas palavras, dois elementos falando a mesma coisa? Isso aí também é uma inadequação. E o seu nome é pleonasmo, tá? O que é isso? É uma redundância. É uma repetição da mesma ideia de um modo desnecessário. Talvez você use um pleonasmo para deixar mais claro uma ideia, para focar algo, prender atenção. Mas quando não é com essa intenção e sem você perceber e tornou o texto assim, sem sentido, é um pleonasmo vicioso, tá? Aí é uma inadequação nesse sentido, ok? Vamos lá, letrinha C. A enfermeira encontrou o médico entrando na maternidade. Esse texto já não ficou tão claro. Olha aqui, quem entrou na maternidade? A enfermeira ou o médico? Então, aí está uma inadequação e atrapalhou até na clareza do texto, tá? Essa inadequação é a ambiguidade. É um enunciado que apresenta mais de um sentido, causando confusão no ato de interpretação. Isso é, tem contexto, por exemplo, numa música, um poema, você pode escrever de uma forma ambígua, que você já tem uma intencionalidade, você tem uma intenção para ter dois sentidos. Uma piada. Agora, quando você escreve o texto e ele fica com dois sentidos para quem lê, é uma ambiguidade, porque a pessoa talvez não entenda o que você quer dizer ou entenda de uma forma errada, de uma forma equivocada. Vamos para a letrinha D. Pagou caro em um livro de ficção científica e reclamou muito por causa do preço alto do livro de ficção científica. Vocês viram que até para ler ficou feio? Ficou um texto entendível, com boa compreensão. Porém, ele ficou o quê? Muito feio. Você viu no momento que a Pro leu como ele ficou estranho?
Então, essa inadequação é uma repetição desnecessária. E o que é isso? É quando atrapalha a leitura e a harmonia do texto. Quando você repete, o texto ele fica feio, fica truncado. Até na hora de você ler, ele fica muito estranho. Vocês viram na hora que a Pro leu como é que ele ficou, ok? Quando você fizer isso no texto, normalmente tem textos longos. Evitem falar aquele referente toda hora. Pelo contexto do texto, muitas vezes dá para perceber que você está falando do texto. Não precisa repetir, ou caso necessite, você pode colocar pronomes ou outras palavras para substituir. Vamos no E. No meu entender, afirmações como esta só fazem com que o homem se sinta cada vez mais impossibilitado de compreender o menor movimento das coisas oriundas de momentos de antecipação do que ainda haverá de viver um dia. Vocês viram que no meio desse trecho já deu vontade de dormir, né? Então também aí ficou um texto inadequado, com uma inadequação textual, ok? E vamos ver qual inadequação é essa? Ela é uma prolixidade. O que é isso? É uma superabundância de palavras em um texto, tornando enfadonho e cansativo. Quando a gente pede um texto com um número de linhas considerável, não quer dizer que você vai escrever qualquer coisa. Ou o famoso encher linguiça. Um texto tem que ter conteúdo, tem que ter sentido, ele tem que ser harmonioso, gostoso quando lê. E nesse momento da prolixidade, quando você escreve de uma forma que o texto fique sem sentido e não complemente as ideias, é um texto chato, enfadonho, que você no meio do texto já perde o sentido. Você já não consegue fazer o que você já fazia antes, que é tentar esclarecer sua ideia para o outro. Aqui nos próximos exercícios vai pedir para você fazer uma construção para verificar se você realmente compreendeu o que é isso. Tá bom? Também outra dica, na revisão dos seus textinhos, quando você fizer, agora que você conhece essas inadequações, talvez você perceba em seu texto. Por isso é tão importante a reescrita e um bom planejamento de texto, ok? Então, pessoal, até a nossa próxima aula e uma frasezinha para vocês. A vida é uma grande universidade, mas pouco ensina a quem não sabe ser um aluno.